Para o conteúdo de hoje, gente, eu vou precisar bastante de abstração de vocês, tá bom? Ele é um conteúdo, não é nível básico, ele é um nível de médio para alto, tem gente que desconhece isso, mas para que nós cheguemos no Entity Framework, nós precisamos entender o que ele faz e precisamos conseguir fazer o que ele faz. Então, o conteúdo de hoje refere-se à reflexão. Reflexão, aqui tem um texto lúdico sobre você ter uma caixa cheia de objetos e você conseguir ver o que tem dentro dessa caixa sem tê-la que abrir. Ter acesso ao conteúdo daquela caixa sem ter o objeto na mão, você saber as características dele. Então, essa é a ideia de reflexão. Eu ter acesso a informações que eu não tenho elas visíveis de imediato, mas eu sei que elas existem e eu posso fazer uso delas. Então, aqui num exemplo, ligando essa caixa para orientação a objetos, vamos pensar que eu tenho um objeto, não uma classe, um objeto, tá bom? Esse objeto é de uma classe. Eu, por reflexão, eu consigo saber qual é a classe do objeto. Por reflexão, eu consigo saber quais propriedades esse objeto tem. Por reflexão, eu consigo saber quais os valores das propriedades que o objeto tem. Eu consigo verificar quais construtores o objeto tem. Eu consigo instanciar novamente a classe e ter um outro objeto. Consigo executar métodos. Então, se eu consigo fazer tudo isso, e nós estamos trabalhando com persistência, usando ADO e usando o SQL e DDL, então eu posso, de um objeto, identificar as propriedades dele e saber para quais colunas eu mando e em qual tabela eu mando. É óbvio que eu tenho que trabalhar em cima de uma padronização, mas eu consigo fazer isso. E a gente vai fazer isso usando mais orientação a objeto ainda, mais herança e mais herança por extensão e herança por implementação. E nós vamos ter menos código do que nós vimos na semana passada. Então, como é que eu posso obter essas informações dos meus objetos? Para eu saber os tipos de objeto, tipo é classe. Eu vou usar um método que todo objeto tem, que é o getType. Isso ele vai me trazer qual a classe que instanciou aquele objeto. Eu quero acessar e manipular as propriedades. Eu vou ter o meu objeto e vou ter o getProperty. É óbvio que eu vou mandar, vou saber, vou ter uma listagem de propriedades e obtê-las. E daí, propriedade por propriedade, eu recebo o nome dela, posso obter o valor dessa propriedade com getValue e com setValue eu posso atribuir o determinado valor. Um detalhe bem importante aqui, tá bom? Eu tenho acesso às coisas privadas também. Tá bom? Porque eu estou vendo o metadado, estou vendo os dados da classe. Posso invocar métodos dinamicamente, criar instâncias. Então, alguns dos recursos que a gente tem para trabalhar com reflexão. Então, aqui nós temos uma simulação, nós temos um estudo. Nós temos uma classe e ela tem 3 propriedades. Bom, essa é a minha classe. Eu vou ter objetos dessa classe. Então, aqui eu tenho uma situação bem interessante. Hoje em dia, é muito comum vocês ouvirem o termo JSON. Tá bom? JSON é algo nesse estilo aqui, ó. É uma string delimitada com chaves, onde eu tenho nela um objeto. Tá? Cada chave determina um objeto, que é um conjunto de chave e valor. Aqui eu tenho uma chave name, uma chave age e uma chave meio. E cada uma dessas chaves, separada por 2 pontos, tem um valor. Então, se vocês não conhecem JSON, recomendo bastante que deem uma leitura sobre JSON. Por quê? Porque eu posso transmitir um JSON da minha aplicação para uma outra aplicação e posso receber um JSON de uma aplicação na minha aplicação. E posso transformar esse JSON em um objeto de uma classe que eu tenho. Tá bom? Isso é muito importante, é muito interessante. Depois vocês podem ver lá no meu canal de TDS, eu trabalho bastante isso daí com web service, com REST, serviços REST. Tá?
Então aqui, ó, eu tenho um método que vai estar na classe person, né? Ou vai ser uma classe separada, a gente sempre vai definir isso daí, mas eu posso ter ele na minha classe. É muito normal uma classe de modelo, não uma classe entidade, ela ter métodos toJSON e fromJSON, tá bom? Ela negocia, ela trabalha isso daí. Então ele recebe um object. Verifica que eu não tipifico aqui pessoa, porque object, na hierarquia de herança, é a super mega power classe. Todo mundo estende de object. Então, todo mundo é um object. Isso quer dizer que ele pode receber aqui qualquer objeto de qualquer classe. Tá bom? Se eu trabalhasse com esse método dentro da classe person, eu restringiria aqui, dizendo que deveria ser um person. Tá bom? Aí eu tenho aqui uma variável type, que pega esse objeto e chama o getType dela. Ele vai retornar aqui person. Aí eu tenho um JObjeto, que é para trabalhar com JSON. Ele vai receber um new JObject, nessa variável, normal. A gente vai ver o uso dela depois. Aí eu vou fazer uma varredura com foreach em properties. Properties, eu estou aqui, ó. É uma matriz de propriedades do tipo do objeto que eu recebi. Ok? Então, eu tenho um conjunto de propriedades que são name, age e e-mail. Aí, o que eu faço? Pego o valor dessa propriedade atual do objeto obj. Então, isso daqui vocês vão precisar rever depois, codificar e testar. Tá bom? Aqui pode estar um pouco nebuloso, mas a hora que vocês entenderem, vocês vão ver que é bem simples. Aí o que eu faço? No meu JSON Object, eu adiciono uma chave e um valor. A chave property name não é esse name da classe, da propriedade. É o name da propriedade. Tá bom? Nesse caso vai ser name uma hora, vai ser age em outra e vai ser email em outra. Aí ele pega o valor, né? O valor que eu tenho aqui da propriedade e vou usar uma classe JToken, que isso aqui vem de um pacote chamado NewtonSoft. Então vai ter que instalar um package dele no teu projeto, tá bom? Então ele vai dizer, ó, do objeto tal, você pega um token. O token é um valor, tá? Ele vai pegar o quê? No caso do name, o John Doe, no caso de age 30, no caso de e-mail, o johndoe@exemplo.com. Tá bom? Então, ele vai estar criando esse arquivo aqui, ó. A hora que ele terminou, ele vai retornar esse JSON Object como uma string. Ela não vai estar formatada assim bonitinho. Ela vai ser uma string numa linha só. Porque é uma string, tá bom? Isso daqui é um JSON formatado, que vocês podem... Tem vários playgrounds na internet para você poder formatar objetos JSON. Então, isso daqui é importante vocês saberem, compreenderem e conseguirem aplicar. Então aqui, ó, dado um objeto, eu pego a estrutura dele, propriedades, pego os valores que ele tem e jogo em uma string JSON. Aí eu posso pegar essa string e mandar para um serviço REST. Tá bom? Muito bem. Aqui, algo novo. Quando nós vimos no conteúdo passado interfaces, foi bem legal, porque nós vimos uma situação onde a herança é positiva. A herança por contrato, a herança por implementação. Só que, para cada modelo que nós tínhamos, nós criamos um repositório. Então, nós chegamos no momento, se tivéssemos 20 classes, só com o CRUD básico, nós teríamos 20 repositórios. Usando generics e reflexão, a gente consegue ter um único repositório genérico para todas as classes. Quando eu digo genérico, ele tem que estar padronizado, ele vai fazer as 4 operações básicas. Qualquer coisa específica, eu crio um repositório especializado para ele. Tá bom? Então, isso é muito legal. Isso daqui, vocês vão ver genéricos em toda a vida, praticamente em qualquer linguagem. Aqui vale a pena dar uma lida em relação a uma situação lúdica do que é os generics, tá?
a gente usa um generic, muitas vezes tipificado, para garantir, em tempo de compilação, que eu tenho que mandar um objeto daquele tipo. Mas quando eu digo object, é qualquer coisa. Mas se eu dissesse person, só aceitaria person. Tá? A gente vai ver isso bem legal aqui. Bom, então aqui a gente está criando uma interface. Essa interface é genérica, porque eu tenho aqui, dentro do menor e maior, um T. Tá? É convenção, quando a gente cria algo genérico, praticamente em todas as linguagens, esse genérico ser representado pelo T de type. Tá? E aí eu tenho aqui, ó, um inserir com T entidade, atualizar T entidade, excluir T entidade. T é retornado por obter por ID e list de T é retornado por obter todos. O que vai ser esse T? Se eu criar um repositório e dizer que o generic deles é person, o T aqui vai ser person em qualquer lugar. Então, olha, eu tenho uma única interface e que ela pode ser trabalhada para qualquer entidade. Tá bom? Aqui, eu estou criando o meu repositório, a minha classe concreta. Então, eu digo aqui, ó, a minha classe repository de T vai implementar a interface eRepository de T quando T for uma classe. Então, eu estou especificando que precisa ser uma classe. Aí, aqui o básico, ó, eu estou definindo a minha conexão, aqui eu estou amarrando o meu repositório ao SQL Server. Ok? Depois, com injeção de dependência, a gente consegue trabalhar com interfaces e deixar ele genérico para vários tipos de bancos de dados. O meu construtor, dizendo que por injeção eu mando a conexão, e aqui eu tenho o meu inserir T entidade. Então, é o T de generics. Vamos ver como é que fica aqui. Olha aqui o inserir. Nome da minha tabela é o typeof de T, .name. Seria a mesma coisa. Aqui eu estou usando o typeof porque eu não recebo um objeto. Tá bom? Aqui, não, eu vou receber aqui o objeto, aqui, vou receber o objeto aqui, tá bom? Eu poderia usar o entidade.getType, mas aqui ele está trabalhando com typeof, que é melhor, ó, tipo do objeto, tá bom? Aqui tem uma convenção que tem que ser seguida. A minha tabela vai ter que ter o mesmo nome da minha classe. Isso é uma regra que você pode colocar, porque senão não vai dar certo. Ok? Então você tem que ter essa regra. Aí eu pego as propriedades, que a gente viu no exemplo anterior. Nome das colunas, eu faço um join, selecionando de propriedades, aqui é o link, tá bom? Que eu já passei para vocês e falei para vocês darem uma estudada. Então ele vai pegar todas as propriedades, pegar o nome de cada propriedade e vai fazer um join separando por vírgula. Então ele está criando aqui uma string delimitada por vírgula com o nome de todas as propriedades. Ele faz o mesmo para criar os parâmetros, tá bom? Veja que ele usa aqui a interpolação, coloca o arroba antes e interpola o p.nome. Aqui ele vai ter as colunas, os nomes dela, e aqui ele está parametrizando, porque no SQL ele precisa desses values precedidos por arroba. Então olha como fica legal o insert. É uma query, insert into nome tabela, aí a parte dos values, né? Aqui ele coloca o nome das colunas, separa uma string separada por vírgula, respeitando a sintaxe do SQL, e values, os parâmetros. Aí ele diz o seguinte, olha, vamos usar o using, porque quando eu uso o using, após eu consumir isso daqui, ele fecha e não deixa nada sendo utilizado. Ok? Então ele vai ter aqui um SQL command com o query e a connection que recebeu. Aí o que ele faz? Ele precisa pegar os valores e passar para as propriedades. Então ele vai fazer um for each nas propriedades que ele tem aqui, já pegou, e vai adicionar no command, dentro de parâmetros, uma propriedade que vai ser essa arroba propriedade.name, tá bom? E vírgula o valor. O valor é o que ele pegou do objeto, que chegou aqui. Então, olha que legal. Não me importa qual a classe
desde que a minha tabela tenha o nome da minha classe e que as colunas da minha tabela tenham os nomes da minha propriedade, vai funcionar. Eu posso mudar isso? Eu posso definir o nome da tabela? Eu posso. Eu posso trabalhar com data annotations, que são uns arrobas, arroba que a gente coloca precedido do nome da classe ou do nome da propriedade, e defino ali, e por reflexão, eu pego um nome da tabela que eu quero, eu pego o nome da propriedade que eu quero, eu posso mudar, tá bom? Mas a gente está convencionando, isso daqui chama convenção ao invés de configuração. Então eu posso ter essa convenção que é uma regra, mas eu posso ter uma configuração, e essa configuração é lida por reflexão. Tá bom? Então, data annotations, dá para eu mudar isso daqui. E depois eu leio as datas annotations por reflexão também. Então, isso daqui eu costumo dizer que é lindo. Tá? Bom, agora nós temos um pequeno problema. O repositório, ele funciona por uma classe normal. Person, por exemplo, é uma classe normal que só depende dela. Mas vamos pegar aqui o produto. O produto, ele tem uma categoria. E categoria é uma outra classe. Então, a situação do CRUD normal já não funciona, porque ela insere o produto. Mas e como é que eu vou ligar a categoria que o produto tem, mapeando ela para a base de dados para fazer a chave estrangeira? Então, a gente vai ter que fazer aqui uma regra para isso. Então, eu tenho aqui a associação na classe produto, que a gente já conhece. Tá bom? Já trabalhamos com associação. E eu preciso trabalhar o seguinte. Olha aqui, ó. Produto repository, ele estende de repository produto. Então, isso aqui é uma classe, é extensão. E ele implementa uma interface chamada iProduto repository. Então, eu vou ter uma outra interface para o repositório de produto. E nela, eu vou ter aqui o método, digamos, associar categoria. Aqui está faltando... a interface não precisa de override. Então, essa associar categoria é um método definido nessa interface aqui. Então, vocês têm que estar atentos para nessa interface ter essa assinatura. E aí eu digo que ela recebe um produto ID e a categoria ID. Porque é o que liga. Então, eu vou fazer aqui um update, tá bom? Aqui uma outra maneira de utilizar o using, tá? Direto no connection. E eu recomendo ele direto no connection, porque daí ele fecha a conexão e todos os comandos que estão ligados nele. Então eu dou um update em produto e faço a ligação. Olha, set categoria ID igual o parâmetro categoria ID, o produto ID igual produto ID, e aqui eu atribuo os valores. Então aqui eu associei. Isso vale para inserção e vale para alteração. Ok? Então eu estou associando categoria. Lembrando, estendendo uma classe, implementando uma interface. Lembrando que extensão, apenas uma classe, implementação, quantas interfaces precisarem. E lembrando ainda, quando eu tenho o repository produto, eu já tenho o insert, o delete, o obter por ID, tem os 4 métodos lá, porque eles são básicos para todas as classes. E em uma única classe. Então aqui, ó, aqui está a jogada, olha. Eu preciso ter, na minha classe produto repositório, um método inserir, que não é o inserir que está no produto, que está no repositório aqui. Ok? Esse inserir, ele vai chamar o inserir da classe base, que é o que está aqui, e ele vai mandar a entidade, que vai ser, no nosso caso, uma person. Tá bom? O produto, no caso, aqui vai ser. Aqui poderia até chamar o produto. Ele insere essa entidade. Depois que ele inseriu essa entidade, ele vai associar a categoria, que é o método definido nessa classe produto repository. Aí ele manda o ID e manda a categoria. Então eu tenho um repositório genérico e tenho um repositório específico. Por quê? Digamos eu quero ordenar uma listagem. Vou obter todos os produtos. Ele vai devolver todos os produtos, mas ele não vai ter nenhuma ordem. Então eu posso criar no meu produto repositório ordenado por categoria. E daí eu chamo o outro lá, ele traz tudo para mim desordenado, eu ordeno e mando. Tá bom? Então olha que legal isso daqui, ó. A gente trabalhou implementação, a gente trabalhou extensão,
conhecemos generics e conhecemos reflexão. De novo, isso não é nível básico. Tá ok? Tá ok? Lembra que eu falei para vocês, o negócio, o caldo ia engrossar um pouquinho. Porque o Entity Framework, ele faz tudo isso sozinho para a gente. Mas a gente tem que saber como que ele faz. Tá bom? Então a gente vai, agora vocês vão pegar o exercício que vocês fizeram na gamificação anterior, que tem vários repositórios. Tá bom? Vocês vão criar um repositório genérico e trabalhar essas associações da maneira que está aqui e vão testar a reflexão. Primeiro passo a se testar. Cria a classe person, cria aquele to.json, vê o resultado que ele tem, depois você faz as outras coisas. Tudo bem? É um conteúdo de apresentação rápida, mas vai dar um trabalho para vocês agora na parte de compreensão.